Dispensava o heroísmo, desdenhava o gênio militar, excluía o arremesso das brigadas, e queria tropeiros e azêmolas. Esta maneira de ver implicava com o lirismo patriótico e doía, feito um epigrama malévolo da história, mas era a única. Era forçada a intrusão pouco lisonjeira de tais colaboradores em nossos destinos. O mais caluniado dos animais ia assentar, dominadoramente, as patas entaloadas em cima de uma crise, e esmagá-la. Ademais, somente eles podiam dar às operações a celeridade exigida pelas circunstâncias. É o caso que a guerra só podia delongar-se por mais 2 meses, no máximo. Mais 3 meses seriam, e não havia remover a conclusão inabalável, a derrota, o abandono. De quanto se havia feito, a paralisação obrigada. Ia entrar, em novembro, sobre aquela zona, o regime torrencial. E dele decorreriam consequências insanáveis. Nos leitos até então secos, dos regatos, acachoariam rios de águas barrentas, e o vaza-barris, entumecido de repente, transmudar-se-ia em onda enorme e dilatada, rolando transbordante, intransponível, cortando todas as comunicações. Depois, quando as caudais se extinguissem, rápidas, porque o turbilhão das águas, derivando para o São Francisco e para o mar, se esgota com a mesma celeridade com que se forma, despontariam entraves mais graves. Sob a adustão dos dias ardentíssimos. Cada banhado, cada lagoa efêmera, cada caldeirão encovado nas pedras, cada poça de água, é um laboratório infernal, destilando a febre que irradia latente nos germes do impaludismo, profusamente disseminados nos ares, ascendendo em número infinito de cada ponto em que bata um raio de sol e descendo sobre as tropas. Milhares de organismos em que as fadigas criavam receptividade mórbida funesta. Era preciso liquidar a pendência antes dessa quadra perigosa, dispondo as coisas para um sítio real e firme, determinando a rendição imediata. E vencido o inimigo que podia ser vencido. Recuar incontinente ante o inimigo invencível e eterno, a terra desolada e estéril. Mas para tal era indispensável garantir-se a subsistência do exército que, com os recentes reforços, montaria cerca de 8.000 homens. Conseguiu o ministro da guerra. De sorte que ao partir, em começo de setembro, para Queimadas, estavam dispostos todos os elementos para desenlace próximo. Aguardavam-no, concentradas em Monte Santo, as brigadas da Divisão Auxiliar, seguiam, ainda que raros, os primeiros comboios regulares para Canudos. Em Canudos, iam ainda a tempo de reanimar a expedição que até aquela data atravessara, presa aos flancos do arraial, 40 e tantos dias de agitação perigosa e inútil. Definimo-la já, em breve diário. Que não alongamos para evitar a mesmice dolorosa de episódios sucedendo-se sem variantes apreciáveis. Os mesmos tiroteios improvisos, violentos, instantâneos, em horas incertas, os mesmos armistícios enganadores, a mesma apatia recortada de alarmas, a mesma calma estranha e esmagadora, intermitentemente rota de descargas. Combates diários, ora mortíferos rareando as fileiras e desfalcando-as de oficiais prestimosos, ora ruidosos e longos, mas à maneira dos recontros entre os mercenários na Idade Média, esgotando-se num dispêndio de milhares de balas, sem um ferido, sem um escoriado sequer, de lado a lado. Por fim a existência aleatória, a terços de rações, quando as havia, dividindo-se um boi por batalhão e 1 litro de farinha por esquadra, e, como nos maus dias da favela, as empresas diárias, em que se escalavam corpos para arrebanharem gados com boios eram raros e incertos. Chegavam escassos, extraviando-se parte das cargas pelos caminhos. Diante dos expedicionários se levantou de novo, como perigo único, a fome. Metidos nos casebres, ou nas tendas por detrás dos morros, ou colados às escarpas das trincheiras, pouco se temiam do jagunço. Os perigos consistiam, exclusivos, nas caçadas, que estes faziam de incautos que se afastavam dos abrigos.
As duas torres da igreja nova lá estavam sobranceiras na altura, como dois mutãs sinistros sobre o exército. E nada escapava à pontaria dos que as guarneciam e que não as abandonavam no maior fragor dos canhoneios. A travessia para a favela continuava, por isto, perigosa, tornando se necessário estacionar uma guarda à margem do rio, no ponto em que ia dar o caminho, a fim de impedir que para lá seguissem soldados imprudentes. Naquele ponto recebiam o batismo de fogo os reforços que chegavam em a Brigada Girard, a 15 de agosto, reduzida a 892 praças e 56 oficiais, o Batalhão Paulista a 23, com 424 praças e 21 oficiais, o 37º de Infantaria, que precedera a Divisão Auxiliar, com 205 praças e 16 oficiais, comandado pelo Tenente Coronel Firmino Lopes Rego. Os rudes adversários deixavam-nos descer em paz as últimas abas da montanha, timbrando em lhes fazer no último passo, embaixo, no alvo do rio, uma recepção retumbante e teatral, de tiros, cortada invariavelmente de estrídulos assovios terrivelmente irônicos. É que não os assustavam os novos antagonistas. Permaneciam na mesma atitude desafiadora, inamolgáveis. E pareciam disciplinar-se. Correspondiam-se, de um a outro extremo do povoado, ao través do casario, a disparos combinados de bacamartes. Arrojavam-se mais ordenados e seguros nos assaltos. Recebiam, por sua vez, comboios, entrando pelos caminhos da várzea Ema, sem que lhes capturasse a tropa assaltante para não desguarnecer as posições ocupadas ou, consideração mais séria, evitar ciladas perigosas. Porque pelas cercanias, derivando invisíveis pelas colinas do norte dali para Canabrava e Cocorobó, circulando de longe os batalhões, rondavam rápidas colunas volantes de jagunços, das quais havia sinais iniludíveis. Não raro o soldado inexperto, ao avultar sobre um cerro, baqueava atravessado por uma bala, que partia de fora do arraial, das linhas intangíveis daquele outro assédio abarcando a tropa. Os animais de montaria e tração eram muitas vezes espavoridos a tiro, nas pastagens que se alongavam pelas duas margens do rio, e em certo dia de agosto 20. Moares da artilharia foram capturados, apesar de estarem sob a guarda de um batalhão aguerrido, o 5º de linha, sobre o qual se fez carga da importância da presa. Estes incidentes delatavam raro alento entre os rebeldes. Não lhes davam, entretanto, tréguas os assaltantes. Os 3 Krupps que desde 19 de julho embarcavam sobre a encosta, tendo no sopé a vanguarda do 25º sobranceando a praça, batiam-nos noite e dia, ateando incêndios a custo debelados e arruinando inteiramente a igreja velha, de madeiramento já todo exposto a ressaltar no telhado abatido em parte e em cujo campanário não se compreendia que ainda subisse à tarde o impávido sineiro, tangendo as notas consagradas da Ave Maria. O sino da igreja. Como se não bastasse aquele bombardeio a queima-roupa, descera, a 23 de agosto, do alto da favela, o Wittwort 32. Naquele dia fora ferido o general Barbosa, quando inspecionava a bateria do centro, próxima ao quartel-general da primeira coluna. De sorte que a vinda do monstruoso canhão dava oportunidade a revide imediato. Este realizou-se logo ao amanhecer do dia subsequente. E foi, de fato, formidando. A grande peça detonou, viu-se arrebentar com estrondo, o enorme chapéu entre as paredes da igreja, esfarelando-lhe o teto, derrubando os restos do campanário e fazendo saltar pelos ares, revoluteando, estridulamente badalando, como se ainda vibrasse um alarma, o velho sino que chamava ao descer das tardes os combatentes para as rezas. Fuzilaria. Mas, tirante este incidente, fora perdida a jornada, quebrara-se uma peça do aparelho obturador do canhão fazendo-o emudecer para sempre. Caíram nas linhas de fogo 8 soldados, e uma fuzilaria fechada,
estupenda, incomparável, entrou pela noite dentro. Até ao amanhecer. Reatou-se durante o dia, após ligeiro armistício. Vitimando mais 4 soldados, que com 6 do 26º que aproveitando o tumulto desertaram, elevaram a 10 as perdas do dia. Continuou no dia 26, abatendo 5 praças, matando 4, no dia 27, 4, no dia 28, no dia 29, 4 soldados e um oficial, e assim por diante, na mesma escala inflexível, que exauria a tropa. As baixas, somando-se diariamente em parcelas pouco díspares, com os claros abertos em todas as fileiras pelos combates anteriores, tinham já, desde meados de agosto, imposto a reorganização das forças rarescentes. Na diminuição que tivera o número de brigadas, passando de 7 a 5, e no descair das graduações dos comandos, percebia-se, apesar dos reforços recém-vindos, o enfraquecimento da expedição dos 20 batalhões de infantaria que lá estavam à parte, o 5º Regimento de Artilharia, o 5º da Polícia Baiana, uma bateria de tiro rápido e um esquadrão de cavalaria, a 15 eram comandados por capitães e 2 das brigadas por tenentes-coronéis, não descendo das companhias aos sargentos por ser maior que o destes o número de alferes. Breve, porém, a situação mudaria. Canudos teria em torno, em algarismos rigorosamente exatos, 30 batalhões, excluídos os corpos de outras armas. 101. Avançava pelos caminhos a divisão salvadora. Nova fase da luta. Capítulo 1. Queimadas. Queimadas, povoado desde o começo deste século. Mas em plena decadência, fez-se um acampamento ruidoso. O casario pobre, desajeitadamente arrumado aos lados da praça irregular, fundamente arado pelos enxurros a um claro. No matagal bravio que o rodeia, e, principalmente, a monotonia das chapadas que se desatam em volta, entre os morros desnudos, dão-lhe um ar tristonho completando-lhe o aspecto de vilarejo morto, em franco descambar para tapera em ruínas. Prendiam-se-lhe, ademais, recordações penosas. Ali tinham parado todas as forças anteriormente envolvidas na luta, no mesmo prolongamento do largo aberto para a Caatinga cujos tons pardos e brancacentos, de folhas requeimadas, sugeriram a denominação da vila. Acervos repugnantes de farrapos e mulambos, trapos multicores e imundos, de fardamentos velhos, botinas e coturnos, acalcanhados, capes e bonés, cantis estrondados, todos os rebotalhos de caserna, esparsos em área extensa, em que branqueavam restos de fogueiras, delatavam a passagem dos lutadores, que lá armaram as tendas, a partir da expedição febronil. Naquele chão batido dos rastros de 10.000 homens, haviam turbilhonado na vozeria dos bivaques, paixões, ansiedades, esperanças, desalentos indescritíveis. Páginas demoníacas. Transposta acessível ondulação, via-se, recortando o cerrado dos arbustos, um sulco largo de roçada, retilíneo e longo, que um alvo extremava a linha de tiro, onde se exercitara a divisão Arthur. Oscar. Perto, ao lado, a capela exígua e baixa, como um barracão murado. E nas suas paredes, cabriolando doidamente, a caligrafia manca e a literatura bronca do soldado. Todos os batalhões haviam colaborado nas mesmas páginas, escarificando-as à ponta de sabre ou tisnando-as a carvão, no gravarem as impressões do momento. Eram páginas demoníacas aqueles muros sacrossantos. Períodos curtos, incisivos, arrepiadores, blasfêmias fulminantes. Imprecações, e brados, e vivas calorosos, rajavam-nas em todo o sentido, profanando-as, mascarrando-as, em caracteres negros espetados em pontos de admiração, compridos como lanças. Dali para baixo, no descair de insensível descida, uma vereda estreita e mal afamada, a estrada de Monte Santo, por onde tinham abalado, esperançosas, 3 expedições sucessivas, e de onde chegavam, agora, sucessivamente,
bandos miserandos de foragidos. Vadeado Jacurici, volvendo águas rasas e mansas, ela enfiava, inflexa, pelas chapadas fora, ladeada, em começo, por uma outra que demarcavam os postes da linha telegráfica recentemente estabelecida. Uma ficção geográfica. A linha férrea corre no lado oposto. Aquele liame do progresso. Passa, porém, por ali, inútil, sem atenuar sequer o caráter genuinamente roceiro do arraial. Salta-se do trem, transpõem-se poucas centenas de metros entre casas deprimidas, e topa-se para logo, fimbre da praça, ou sertão, e está-se no ponto de tangência de duas sociedades, de todo alheias uma à outra. O vaqueiro encourado emerge da caatinga. Rompe entre a casaria desgraciosa, e estaca o campeão junto aos trilhos, em que passam, vertiginosamente, os patrícios do litoral, que o não conhecem. Fora da pátria. Os novos expedicionários ao atingirem-no perceberam esta transição violenta. Discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo de nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. Viam-se em terra estranha outros hábitos, outros quadros, outra gente, outra língua mesmo, articulada em gíria original e pinturesca. Invadia-os o sentimento exato de seguirem para uma guerra externa. Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância geográfica, criava a sensação nostálgica de longo afastamento da pátria. Além disto, a missão que ali os conduzia frisava, mais fundo, o antagonismo. O inimigo lá estava, para leste e para o norte, homiziado nos sem-fins das chapadas, e no extremo delas ao longe, se desenrolava um drama formidável. Convinha-se que era terrivelmente paradoxal uma pátria que os filhos procuravam armados até os dentes, em som de guerra, despedaçando as suas entranhas a disparos de Krupps, desconhecendo-a de todo, nunca a tendo visto, surpreendidos ante a própria forma da terra árida, e revolta, e brutal, esvurmando espinheiros, tumultuando em pedregais, esboroando em montanhas derruídas, escancelado em grotões, ondeando em tabuleiros secos, estirando-se em planuras nuas, de estepes. O que ia fazer-se era o que haviam feito as tropas anteriores. Uma invasão em território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. A realidade, tangível, enquadrada por todos. Os sucessos, ressaltando a observação mais simples, era aquela. Os novos campeadores sentiam-na dominadoramente. E como aquele povo desconhecido de matutos lhes devolvia, dia a dia, mutilados e abatidos, os companheiros que meses antes tinham avançado robustos e altaneiros, não havia ânimo varonil que atentasse impassível para as bandas do sertão misterioso e agro. Em Canudos. Felizmente tiveram ao chegar o contra-choque de notícias animadoras recém-vindas do campo de operações. Nenhum outro desastre ocorrerá. Guardavam-se, malgrado tiroteios diários, as posições conquistadas. A brigada Girard e o batalhão paulista tinham ido a tempo de preencher os claros da linha rarefeita do sítio. Com este reforço coincidiam os primeiros sintomas de desânimo entre os rebeldes, não batia mais com a sua serenidade gloriosa o sino da igreja velha, que caíra, não mais se ouviam ladainhas melancólicas entre os intervalos das fuzilarias. Cessavam os ataques atrevidos às linhas, e à noite, sem o bruxulear de uma luz, o arraial mergulhava silenciosamente nas sombras. Reproduzia-se a toarda de que o conselheiro lá estava, agora coato, preso pelos próprios sequazes, revoltados pelo intento, que manifestara, de se entregar, dispondo-se ao martírio. E citavam-se pormenores incidindo todos no denunciar o afrouxamento rápido da conflagração. Prisioneiros. Os novos combatentes imaginaram-na extinta antes de chegarem a Canudos.
Tudo o indicava. Por fim, os próprios prisioneiros que chegavam e eram, no fim de tantos meses de guerra, os primeiros que apareciam. Notou-se apenas, sem que se explicasse a singularidade, que entre eles não surgia um único homem feito. Os vencidos, varonilmente ladeados de escoltas, eram fragílimos. Meia dúzia de mulheres tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos maiores, de 6 a 10 anos. Passaram pelo arraial entre compactas alas de curiosos, em que se apertavam fardas de todas as armas e de todas as patentes. Um espetáculo triste. As infelizes, em andrajos, camisas entre cujas tiras esfiapadas se repastavam olhares insaciáveis, entraram pelo largo, mal conduzindo pelo braço os filhos pequeninos, arrastados. Eram como animais raros num divertimento de feira. Em volta cruzavam-se, em todos os tons, comentários de toda sorte, num burburinho de vozes golpeadas de interjeições vivíssimas, de espanto. O agrupamento miserando foi por algum tempo um derivativo, uma variante feliz aligeirando as horas enfadonhas do acampamento. Mas acirrou a curiosidade geral, sem abalar os corações. Diante de uma criança. Um dos pequenos, franzino e cambaleante, trazia a cabeça, ocultando-a inteiramente, porque descia até aos ombros, um velho cap reuno, apanhado no caminho. O cap, largo e grande demais, oscilava grotescamente, a cada passo, sobre o busto esmirrado que ele encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram a coragem singular de rir. A criança alçou o rosto, procurando vê-los. Os risos extinguiram-se e a boca era uma chaga, aberta de lado a lado por um tiro. As mulheres eram, na maioria, repugnantes. Fisionomias ríspidas, de viragos, de olhos anagas e maus. Destacava-se, porém, uma. A miséria escavara-lhe a face, sem destruir a mocidade. Uma beleza olímpica ressurgia na moldura firme de um perfil judaico, perturbados embora os traços impecáveis pela angulosidade dos ossos apontando duramente no rosto. Emagrecido e pálido, aclarado de olhos grandes e negros, cheios de tristeza soberana e profunda. Esta satisfez a ânsia curiosa contando uma história simples. Uma tragédia em meia dúzia de palavras. Um drama a bem dizer. Trivial, então, com o epílogo invariável de uma bala ou de um estilhaço de granada. Postas na saleta térrea de casebre comprimido, junto ao largo. As infelizes, rodeadas pelos grupos insistentes, foram vítimas de perguntas intermináveis. Estas deslocaram-se por fim às crianças. Procurava-se a sinceridade na ingenuidade infantil. Outra criança. Uma delas, porém, menor de 9 anos, figurinha entroncada. De atleta em embrião, fez-se acobreada e olhos escuríssimos e vivos. Surpreendeu-os pelo desgarre e ardileza precoce. Respondia entre baforadas fartas de fumo de um cigarro, que sugava com a bonomia satisfeita de velho viciado. E as informações caíam, a fio, quase todas falsas, denunciando astúcias de tratante consumado. Os inquiridores registravam-nas religiosamente. Falava uma criança. Num dado momento, porém, ao entrar um soldado sobraçando a Comblain, a criança interrompeu a algaravia. Observou, convicto, entre o espanto geral, que a Comblain não prestava. Era uma arma à toa, xixelada, e fazia um zoadão danado, mas não tinha força. Tomou-a e manejou-a com perícia de soldado pronto, e confessou ao cabo, que preferia a Manuliche, um clavinote de talento. Deram-lhe, então, uma Mannlicher. Desarticulou-lhe agilmente os fechos, como se fosse aquilo um brinco infantil predileto. Perguntaram-lhe se havia atirado com ela, em Canudos. Teve um sorriso de superioridade adorável. E por que não? Pois se havia a tribuzana velha. A haverá de levar pancada, como o boi acuado, e ficar quarando à toa. Quando a cabrada fechava o samba desautorizando as praças.
Aquela criança era, certo, um aleijão estupendo. Mais um ensinamento. Repontava, bandido feito, à tona da luta, tendo sobre os ombros pequeninos um legado formidável de erros. 9 anos de vida em que se adensavam 3 séculos de barbaria. Decididamente era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater, em guerra mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro, se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência aqueles rudes compatriotas retardatários, mas sob a pressão de dificuldades exigindo solução imediata e segura, não havia lugar para essas visões longínquas do futuro. O ministro da guerra, depois de se demorar 4 dias em queimadas removendo os últimos entraves à mobilização das forças, seguiu para Monte Santo. Na estrada de Monte Santo, acompanhado apenas dos Estados-Maiores, seu e do general Carlos Eugênio, ia atingir a base das operações, atravessando a região coalhada de feridos e aquilatando pelas fadigas que assaltaram a sua comitiva bem montada e abastecida, em caminhos livremente trafegados, as torturas que assaltariam os caminhantes que seguiam, a pé, pelas trilhas aspérrimas do sertão. Naquel travessia folgada, feita em 3 dias, antolhara-se em cada volta da vereda um traço lúgubre da guerra, cuja encenação a pare passo se acentuava, acompanhando a aspereza crescente da terra calcinada e estéril. O primeiro pouso em que parara, o tanquinho, prefigurara os demais. Era o melhor e era inaturável, um sítio meio destruído, 2 casas em abandono, imersas na galhada fina do alecrim dos tabuleiros, de onde rompiam cereus esguios e melancólicos. O tanque que o batiza provém de um afloramento granítico originando reduzida mancha de solo impermeável sobre que jazem, estagnadas, as águas livres da sucção ávida do terreno de grés, envolvente a sua borda, como a de todas as ipueiras marginais à estrada, cesteavam dezenas de feridos, e acampava recovagem dos comboios. Mas isto sem a azáfama característica e ruidosa dos abarracamentos, soturnamente, silenciosamente. Acúmulo entristecedor de homens macilentos, em grupos imóveis, paralisados na quietude de exaustão completa. À noite, sobretudo, acesas as fogueiras rebrilhantes na superfície d'água escura, eles formavam, uns acocorados junto ao fogo, e tiritando de maleitas, arrastando-se outros vagarosos e claudicantes e projetando sobre a tela unida da lagoa as sombras disformes, conjunto trágico e emocionante. Oficiais que se abeiravam. Sequiosos da ourela do pântano davam, de chofre, com espectros mal aprumados tentando fazer-lhes a continência militar, e volviam entristecidos. Dali por diante os mesmos quadros, pelos caminhos os mesmos retirantes abatidos, e, à beira dos pântanos verde-negros, recamados de algas, os mesmos agrupamentos miserandos. Como contraste permanente, a nota superior da força e da robustez era dada, intermitentemente, pelos homens, mais tranquilos e inofensivos, e rompendo, isolados, dentre as caravanas dos guerreiros sucumbidos. No volver das inflexões da vereda, topava-se, às vezes, um vaqueiro amigo, um aliado, que se empregara nos serviços de transporte a cavalo, entrajado de couro, sombreiro largo galhardamente revirado a testa trigueira e franca, a cinta-o longo facão jacaré, a destra lança arpoada do ferrão, a que dava-o matuto imóvel, à orla da passagem, desviando-se, deixando livre o curso à cavalgata, numa atitude respeitosa e altiva, de valente disciplinado, muito firme dentro da sua couraça vermelho-parda. Feito uma armadura de bronze, figurando um campeador robusto, coberto ainda da poeira das batalhas.
A comitiva avançava e esquecia logo a imagem do sertanejo robusto, constantemente atraída pelos bandos incessantes de foragidos e soldados caminhando tardos, abordoando-se as espingardas, oficiais carregados em redes, chapéus caídos aos olhos, surdos ao tropel da cavalgata, que estrepitava a um lado, imóveis, rígidos como cadáveres, e aqui, ali, largas nódoas negras na caatinga, rastros escurentos dos incêndios, em que repontavam esteios e comeeiras dos casebres combustos, tracejando por aqueles ermos. Numa urdidura de ruínas, o cenário terrivelmente estúpido da guerra. Em Cansanção atreguaram-se estas impressões cruéis. Houve, por 2 horas, um remanso consolador. O vilarejo era um clã. Pertence a uma família única. O seu chefe, genuíno patriarca, congregara filhos, netos e bisnetos em ovação ruidosa ao marechal, o monarca, conforme bradava convicto, numa alacridade ingênua. E Sam, ao a levantar nos braços cansados de um labutar de 80 anos, o ministro surpreendido. Esta escala foi providencial. Cansanção era um parêntese feliz naquele desolamento. E o robusto velho que o governava, surgindo blindado de uma satisfação sadia ante homens que nunca vira, ia apresentando-lhes um filho de cabelos brancos e netos quase grisalhos, era, por sua vez, uma revelação. A antítese do facínora precoce de Queimadas, revelava, animadora, esta robustez miraculosa, esta nobreza orgânica completada por uma alma sem refolhos, tão característica dos matutos, quando os não derrancam o fanatismo e o crime. Por isto o lugarejo minúsculo, uma dúzia de casas adensadas em rua de poucas braças, é o único que não desperta, nas narrativas da campanha, recordações dolorosas. Era a única zona tranquila naquela balbúrdia. Um pequeno hospital, entregue à solicitude de 2 franciscanos, ali acolhia os romeiros sem forças, que iam para Queimadas. Deixando, os viajantes volviam logo às amarguras da trilha poenta, desesperadamente torcida em voltas infinitas, retalhando-se em desvios, orlada de choupanas estruídas e palmilhada de ponta a ponta pelas turmas sucessivas de foragidos, palimpsestos ultrajantes. E em toda a parte, a partir de contendas, em cada parede branca de qualquer vivenda mais apresentável, aparecendo rara. Entre os casebres de taipa, se abria uma página de protestos infernais. Cada ferido, ao passar, nelas deixava, a riscos de carvão, um reflexo das agruras que o alanceavam, liberrimamente, acobertando-se no anonimato comum. A mão de ferro do exército Alice espalmara, traçando em caracteres enormes o entrecho do drama. Fotografando, exata, naquelas grandes placas, o fácies tremendo da luta em inscrições lapidares, numa grafia bronca, onde se colhia em flagrante o sentir dos que o haviam gravado. Sem a preocupação da forma, sem fantasias enganadoras, aqueles cronistas rudes deixavam por ali, indelével, o esboço real do maior escândalo da nossa história, a mais brutalmente, ferozmente, em pasquinadas incríveis, a libelos brutos, em que se casavam pornografias revoltantes e desesperanças fundas, sem uma frase varonil e digna. A onda escura de rancores que rolava na estrada